Olá, eu sou Luiz Avelange, professor de matemática. Eu trago nesse vídeo uma reflexão sobre a relação entre a matemática e a poesia. Há quem diga que existe uma relação muito forte e por isso que eu coloquei o título como Matemática e Poesia, e há quem diga que a própria matemática é uma poesia. É evidente que essa discussão deixa possibilidades para reflexões mais profundas. Por exemplo, a matemática, no seu âmbito intrínseco, quer dizer, do próprio conhecimento matemático, ela tem uma linguagem própria, ela tem uma exatidão, ela tem um formalismo específico, ela tem uma abstração. Nesse âmbito, também a poesia apresenta essas questões, não é? A poesia, ela tem uma exatidão. Por exemplo, uma palavra pode modificar todo um soneto, pode modificar um poema, pode dar um outro significado. Então, nesse aspecto, há sim uma relação entre a matemática e a poesia. Mas também há outra relação quando a gente fala quando a gente fala do processo de representação. Ambas, tanto a matemática como a poesia, elas lidam com o processo de representação inexoravelmente. Não há poesia que não seja permeada por diversas interpretações e representações. E a matemática também lida com esse aspecto. Portanto, eu, sem querer adentrar profundamente nessas questões, eu dei o título a esse vídeo e farei outros com essa mesma característica, tratando de matemática e poesia, e para quem assim deseja, matemática é poesia. Outra coisa que eu quero destacar é a necessidade da gente entender que tanto a poesia como a matemática, elas permitem que nós, humanos, as pessoas, nós possamos aprendê-las sem muitos obstáculos. Eu quero com isso dizer que, infelizmente, há uma disseminação de que a matemática é uma área de conhecimento complexa, difícil, mas vários estudos, por exemplo, nós poderíamos citar aqui a exemplo do estudioso Kate Devlin, mostra que todo ser humano tem uma condição, tem possibilidades, tem competência para aprender os conhecimentos básicos da matemática. Da mesma forma, eu defendo que todas as pessoas possam brincar com poesia, e isso eu me apoio em outros estudos, como por exemplo o estudo do professor Nilson Machado, onde ele trata dessa questão no livro Matemática e Língua Materna. Então, penso que é importante a gente entender que o conhecimento matemático ele é acessível a todos nós. Nós podemos construir conhecimento matemático. É lógico que eu estou falando aqui conhecimento de matemática básica. Se a gente fala em conhecimento aprofundado, é evidente que qualquer área demanda maiores esforços. E assim também é na matemática, Bom, então no momento atual, num Brasil que a gente
talvez esteja impregnado uma ideia muito forte de ódio, né, na sociedade. Eu acho que uma saída talvez fosse a gente falar de poesia, brincar de poesia, e relacionando isso com as nossas práticas educacionais, como por exemplo no estudo da matemática. Só para contextualizar um pouco, eu trago aqui uma frase do matemático Karl Weierstrass, que ele diz o seguinte: nunca será um verdadeiro matemático aquele que não for um pouco poeta. Veja que no âmbito do conhecimento profundo de matemática, há também a interpretação de uma forte relação com a poesia, né? Eu diria mais, com a música, né? Nós sabemos que existe uma relação também muito forte com a música, com a linguagem, né? Utilizadas em ambas essas áreas. Bom, eu trouxe um poema também do meu amigo José Luiz Cavalcante, que para nossa alegria está lançando um livro, deve sair brevemente, que traz uma reflexão sobre essa relação entre matemática e poesia. E José Luiz, com muita maestria, fez essa décima sobre o que é a matemática, e daí a gente pode pensar, né, nessa relação a partir disso que José coloca, mas também com base em outros teóricos, como eu já disse antes, como Kate Devlin, que também traz estudos importantes sobre o nosso entendimento de matemática. José Luiz coloca: o status de ciência exata não traduz minha grandeza. Quem enxerga minha beleza compreende que sou abstrata. Prazer, me chamo matemática. Vivo nos guetos e na academia. Sou linguagem, como poesia. Número, ideia, forma e verdade. Sou invenção da humanidade desde quando o universo nascia. Eu acho que o verso de José, o poema de José, ele é muito forte no sentido de que nós precisamos, de fato, derrubar a ideia de uma matemática pronta, né, como se estivesse reinando em todos os tempos. A matemática é uma construção do ser humano, é uma construção contínua da humanidade. E isso fica bem claro no poema de José. É evidente que nós podemos, a partir dessa construção, dar um caráter puramente matemático, né, ficando no aspecto da abstração pura, e nós podemos ver essa matemática impregnada numa realidade, né, com os processos de representação. E nesse caso, me parece muito pertinente a gente entender que muita coisa dela escapa aos nossos dedos. Por exemplo, a concepção de exatidão, a concepção de ciência da sempre verdade, a concepção de conhecimento acabado, a concepção de respostas sempre bipolares ou respostas sempre objetivas. Me parece que isso no verso de José também fica claro. E fica claro o aspecto da abstração também, quando a gente está intrinsecamente dentro do conhecimento matemático. Bom, então diante, repito, a gente poderia aprofundar muito essa discussão e eu quero fazer isso em outras oportunidades, mas diante disso, como eu gosto muito da poesia, em todos os seus contextos, em todos os seus âmbitos, digamos assim, eu penso em fazer outros vídeos sobre isso, mas no momento eu trago para a gente analisar um texto que eu fiz
que é talvez mais próximo de uma crônica, trazendo elementos da matemática, né, nesse diálogo com a língua materna. E aí eu quero chamar a atenção para que a gente observe como a nossa linguagem, né, a própria língua materna, ela está impregnada de conceitos, talvez de linguagem matemática. E vice-versa, né? Como nossa linguagem matemática, o que a gente fala, tem muito de língua materna. Então, eu destaquei nesse texto o que tem digamos assim, de conceitos que a gente estuda em matemática. O texto é o meu amor por você. O amor que sinto por você não tem nada de natural. Pois se assim fosse, não teria a capacidade de me transformar numa fração de gente, não me deixando inteiro. Esse amor me traz pensamentos irracionais, mesmo quando eu necessito voltar aos fatos reais da vida e entender o mundo complexo ao qual pertencemos. Quero que a nossa equação tenha sempre uma solução aceitável, que nunca adentre num sistema indeterminado de decisões, e assim sendo, que sempre possamos resolver nossas desigualdades como diferentes. Isso indicará que pertencemos ao mesmo conjunto universo. Não tenho mais dúvidas que minha vida é uma função da sua vida, que sou uma variável dependente. Vivemos em harmonia e quando atinge o ponto de máximo, é uma consequência da expressão da beleza rara da sua imagem. É você que é meu domínio. É você que me faz contemplar o ilimitado. Com você, eu vou ao infinito, num conjunto contínuo de eventos felizes. Torço para que compreendas que sou o determinante da sua vida, pois desde que lhe conheci, você é minha única matriz. A prova disso é que vivemos uma sequência sempre crescente de eventos felizes. Percorremos nossos perímetros e superfícies corporais de modo integral. A probabilidade de descontentamento está bem próxima de zero. A razão, sob todos os aspectos, perde para a emoção, tendo em vista que esta é uma derivada da paixão e do amor. Estou certo que a intensidade desse sentimento não terá limite, mesmo que o tempo tenda para o infinito. Bom, então, notem que o texto está impregnado de representações, né? Isso deixa claro um diálogo muito forte com os estudos da língua portuguesa, isso, e eu entendo que isso acontece continuadamente, roteiramente, né? Como é que eu diria? Cotidianamente, nas práticas de construção do conhecimento matemático. Enfim, espero que vocês tenham gostado e eu voltarei depois com outros vídeos trazendo esses textos, poemas, crônicas que relacionem a matemática com a poesia. Obrigado.